Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje é um roteiro da evangelização. Nesse Evangelho, Jesus vem nos ensinar muito sobre o trabalho do anúncio do reino, sobre o espalhar a boa nova, sobre nós assumirmos a responsabilidade de conduzir a obra de Cristo. E nunca é tarde lembrar, a obra de Cristo sempre foi, é e será o anúncio do reino, a revelação do reino de Deus e da vida que cada um de nós temos preparada desde a eternidade. E esse trabalho só vai chegar ao fim com a volta de Jesus. Bom, mas tem uns pontos bem interessantes também de serem analisados no Evangelho. Primeira coisa, a gente precisa identificar, os 12 apóstolos, que são os sucessores, o primeiro sim o bispo, que vem a ser o bispo de Roma, o Papa, e os outros apóstolos, que na linha sucessorial são os nossos bispos de hoje. Esses são os 12, aqueles que eram mais íntimos de Jesus. E aqueles aos quais foi delegado, na verdade, delegada a gestão do povo de Deus, depois que Jesus volta ao Pai. Mas Jesus, ele não tinha só estes, que eram os mais próximos, anunciando. Jesus também tinha os discípulos, e dentro de vários discípulos, de vários seguidores, Jesus escolhe 72. São os discípulos de Jesus. Discípulos aos quais Jesus dá o poder de anunciar o reino, de curar doentes, de ir fazer aquilo que o próprio Cristo deveria fazer. Não é isso que está escrito na palavra?
enviou na frente a toda a cidade lugar onde ele próprio devia ir. É muito interessante essa didática de Deus. Porque Deus, sendo Deus, ele esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, ele esvazia da divindade para viver na realidade humana. E ele delega os dons, o Espírito, para que todos possam fazer o anúncio do reino, fazer o trabalho dele, a revelação. Eu acho isso fantástico. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, tem todo o poder e tudo está sob os pés de Jesus. E o que ele faz com esse poder? Ele delega. Ele quer que cada dia mais e mais e mais pessoas participem da sua glória. É muito, muito bacana desfrutar mesmo, saborear dessa didática do Senhor. E crermos, porque também aqui vem um ponto interessante, nós precisamos crer nisso. Precisamos crer e precisamos nos abrir à graça de Deus. Deus distribui conforme Ele quer, mas Ele precisa do nosso sim. Esses 72 aqui, eles decidiram estar com Jesus. Por isso foram escolhidos. Nós precisamos dessa decisão. A igreja, ela de forma alguma, ela se movimenta somente com os bispos e com o clero. Nós, leigos e leigas, precisamos assumir, porque vem logo em seguida um detalhe que Cristo chama a atenção. Jesus fala, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que será que os trabalhadores são poucos? Poucos de nós estamos tendo a coragem de olhar para Jesus e falar, Senhor, estou aqui. Mas, Senhor, eu sou tão miserável que nem aqueles 2 peixes, que nem aqueles 2 pães, poucos peixes eu tenho. Senhor, eu sou tão miserável que talvez essa poeira que fala aí da sandália, né, a poeira que fica no sapato, talvez seja mais ou menos o meu tamanho. Mas aí a gente tem que lembrar, e a gente até falou, né, de Santa Teresinha, que é justamente Deus quer a nossa miséria. Porque o trabalho de edificar o reino e cada um de nós é dele. Ele só precisa da nossa disposição e da nossa disponibilidade. Portanto, olhemos para Jesus, escolhamos ele, escolhamos segui-lo e tenhamos essa certeza de que Jesus vai cuidando de nós e que Jesus vai nos dando condições de sermos também capazes de anunciar o seu reino, de levar o nosso mestre na nossa vida. Porque é certo que a gente tem muita facilidade de espalhar aquilo que o nosso coração está cheio. Mas lembremos, a messe é grande, tem muito trabalho. Deus quer chegar em todos os corações, mas precisa dos trabalhadores. E outro ponto que Jesus fala aqui, rezemos pelos trabalhadores. Muitas vezes eu percebo que não é esse o trabalho que Cristo quer de mim. Ótimo, pode ser. Mas aí ele te dá o dom da intercessão e você se torna um grande intercessor. Coloque nas suas orações as pessoas que vão fazer o anúncio, porque as pessoas que vão fazer o anúncio precisam de uma retaguarda forte, de pessoas rezando por elas, porque o trabalho e a batalha é grande. E a palavra já diz que o demônio é ladrão da palavra, então ele não quer que o reino seja anunciado. Portanto, para cada dom, o seu sim. E aí Jesus vem com um roteiro. Primeira coisa ao anunciar Jesus, desejar paz. E aqui não só o anúncio, toda vez a gente
precisa criar esse hábito. Toda vez que a gente entrar em uma casa, mesmo que seja a nossa, entrar no trabalho, entrar onde quer que a gente chegue, na igreja, chega e na primeira porta, na entrada, você fala: a paz esteja nesse lugar. A paz esteja com todos que por aqui passarem. Nós precisamos espalhar a paz. E a palavra diz que se tiver alguém ali que é amigo da paz, a paz vai permanecer com ele. Olha que graça! Nós temos dado por Deus o poder de ir espalhando a paz do Senhor na vida de tantos que a gente nem vai saber. Mas é preciso que a gente assim o faça. E por fim, uma coisa que também chama muita atenção, a gente não pode estender demais, né? Mas esse evangelho, ele é muito belo. E Jesus vai dizer algo muito interessante. Percebam que, independente da pessoa acolher ou não acolher, da cidade acolher ou não acolher o enviado do Senhor, Jesus manda dizer a mesma coisa. Quando entrares numa cidade, fordes bem recebidos, curai os doentes e anunciei, dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Olha só que bacana. Um detalhe, né? A cura precisa de que as pessoas acolham o Senhor. Não é o enviado que cura, mas é Cristo. E Cristo cura aquele que o acolhe. Porque lembremos, nem mesmo as coisas boas Jesus não vai fazer se ele não tiver a abertura da pessoa. Jesus não nos invade, gente. Não nos invade mesmo. Ah, mas então, como que acontece milagre com gente que nem acredita e tal? Aí Jesus, ele usa algo muito simples, mas muito poderoso. Ele usa o intercessor. Então pode ter certeza, ele não invadiu, mas tinha alguém rezando muito. Tinha alguém como aquela viúva que não parava de pedir. E aí Jesus fala para que aquela viúva silencie, o juiz atende ela. E Jesus, ele escuta o coração. Então muitas vezes a gente até acha, não, aquela pessoa ali está longe, mas ou o próprio Cristo, ou alguém que intercede, cria um espaço no coração. E, gente, Jesus nos ama tanto que se tiver o menor espaço, ele entra. Porque ele sabe o tanto que ele tem a nos oferecer. E aí, continuando o raciocínio, né? No final ele fala lá: mas quando entrares numa cidade e não fordes bem recebidos, aí fala a poeira e tal. Mas no final ele fala: no entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Ou seja, Jesus nos fala claramente: espalhe para todos, o reino de Deus está próximo. E aqui a gente termina a nossa reflexão de hoje. E que venha no nosso coração essa certeza: o reino de Deus está próximo. Ah, mas quer dizer então que Jesus está voltando? Com certeza ele está voltando. A cada dia que passa está um dia mais próximo da volta de Jesus. Não tenha, isso é inquestionável. Mas o reino de Deus está voltando porque a nossa vida aqui, ela tem um fim. O reino de Deus está voltando? Não, o reino de Deus está próximo. Talvez algumas pessoas da nossa geração vão ter a graça de ver Jesus voltar. Mas pode ter certeza que a graça de entrarmos no reino, todos nós teremos. Ou com a nossa própria morte, ou com a glória e a vinda de Cristo. De toda forma, o reino de Deus está próximo. Alcancemos esse reino, conquistemos esse reino. Essa é a nossa vocação. Querido Jesus,
nós queremos te agradecer por tanta riqueza no texto lido hoje na liturgia. E te pedir que para que a gente bem cumpra tudo aquilo que o Senhor nos ensinou hoje e todos esses dias, fica conosco, Senhor, pois necessitamos de Ti e nada é feito sem que seja no Teu nome. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem extremo carinho, amor e cuidado por cada um de nós. Fique conosco, Senhor, e permita que a gente não desgrude de vós. Amém.